Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns princípios psicológicos que, assim, ficam meio escondidos, mas que guiam muitas das nossas decisões. A ideia vem do trabalho do Dr. Robert Cialdini. Vamos entender que armas são essas tão silenciosas que podem fazer a gente dizer sim sem nem entender direito por quê. Para começar, vamos mergulhar numa história bem estranha, mas que aconteceu de verdade numa joalheria no Arizona. A pergunta que fica é: como é que um produto que não vendia de jeito nenhum, de repente, esgota da prateleira depois que o preço foi duplicado por engano? Parece não fazer sentido nenhum, né? Então, a dona dessa loja tinha um lote de joias de turquesa que simplesmente estava encalhado. E o pior é que era alta temporada, cheia de turista, a qualidade das peças era ótima, o preço era justo. Ela tentou de tudo, sabe? Colocou num lugar de destaque, pediu para os vendedores insistirem na venda, mas, olha, nada funcionava. Já frustrada com a situação, antes de sair para uma viagem, ela deixou um bilhete para a vendedora principal que dizia o seguinte: preço de tudo neste mostruário X meio. A intenção dela era clara: se livrar daquele estoque, mesmo que tivesse que sair no prejuízo. Bom, quando ela voltou, viu que tudo tinha sido vendido. A surpresa não foi essa, mas sim como tudo foi vendido. A funcionária simplesmente leu o bilhete errado. Em vez de cortar o preço pela metade, ela dobrou o preço de cada item e o lote inteiro esgotou. E aí, o que aconteceu aqui? Pois é, a resposta para isso revela um atalho que o nosso cérebro usa todos os dias. E é aqui que a gente entra num conceito central que o Cialdini chama de padrões fixos de ação, ou, de um jeito mais fácil, a resposta clique-zoom. Pensa nesses atalhos mentais como se fossem, sei lá, umas fitas pré-gravadas no nosso cérebro. Aí, quando um gatilho bem específico aparece, clique, a fita começa a tocar. Zoom. É um jeito que a nossa mente encontra para economizar tempo e energia nesse mundo tão cheio de informação. E o mais interessante é ver como as nossas respostas automáticas podem ser parecidas com as dos animais. Olha só, uma perua-mãe, por exemplo, cuida de qualquer coisa que faça o som de piu-piu, mesmo que seja uma doninha empalhada, que é um inimigo natural dela. Com a gente acontece uma coisa parecida. Um estudo mostrou que é muito mais provável que alguém deixe outra pessoa furar a fila da copiadora se ela usar a palavra porquê, mesmo que o motivo seja totalmente óbvio, tipo, porque preciso tirar cópias. O simples porquê já é o gatilho, o clique que faz a gente pular o pensamento lógico. E a solução para o mistério das joias? Foi exatamente um desses atalhos mentais, a regra do caro é igual a bom. Os turistas, que não entendiam nada de turquesa, acabaram confiando nessa regra simples que, na maioria das vezes, funciona. O preço mais alto virou o clique, que disparou a percepção de que o produto era de qualidade. Bom, esses atalhos podem ser acionados de propósito, e um dos jeitos mais sutis de fazer isso é com o princípio do contraste. Basicamente, é como o que vem primeiro muda totalmente a nossa percepção sobre o que vem depois. A regra é bem simples, na verdade. Se duas coisas são apresentadas uma depois da outra e a segunda é bem diferente da primeira, a nossa tendência é achar que ela é mais diferente do que realmente é. Um exemplo clássico: se alguém levanta um objeto leve e logo depois um pesado, esse segundo objeto vai parecer ainda mais pesado do que se a pessoa tivesse pegado ele direto. Esse princípio é usado de forma brilhante em vendas, como mostra a história dos irmãos Drubeck e a loja de roupas deles, lá nos anos 1930. Funcionava assim. Quando um cliente gostava de um terno, o vendedor, que se chamava Sid, gritava para o irmão dele, o Harry, que ficava lá no fundo da loja: "Harry, quanto custa este terno aqui?" E o Harry, lá de longe, gritava de volta um preço bem mais alto do que o real. Algo como: "Esse terno maravilhoso, todo de lã, custa $42. Aí vinha a parte do teatro. O Sid fingia que não tinha escutado direito, colocava a mão na orelha e perguntava de novo. O Harry, claro, repetia o mesmo preço. E só então o Sid se virava para o cliente para dar o golpe final. Ele falava baixinho, ele disse $22. O cliente, achando que tinha encontrado a barganha do século, comprava na hora, antes que o suposto erro fosse corrigido. O contraste entre os 42 e os $22 tornava a oferta simplesmente irresistível. Mas olha, os atalhos mentais podem ser ainda mais poderosos. Vamos falar agora sobre uma pressão social que é universal: a de retribuir aquilo que outra pessoa nos deu. É a famosa regra da reciprocidade. Essa regra, ela tá muito enraizada na gente, sabe? É o que ajuda a gente a cooperar, ela cria um sentimento de que temos uma obrigação no futuro, e é isso que permite a construção de confiança e de relações sociais. O problema todo é que esse sentimento de dívida pode ser explorado, e muitas vezes nos leva a retribuir muito mais do que a gente recebeu no início.
E esse gráfico aqui mostra o poder disso de um jeito impressionante. Em um experimento famoso, as pessoas que ganharam uma lata de refrigerante de graça, um favor que nem pediram, compraram o dobro de bilhetes de rifa da pessoa que deu a bebida. Um favorzinho pequeno gerou uma retribuição totalmente desproporcional. E aí, chegamos na técnica da rejeição seguida de recuo, que combina o poder da reciprocidade com o do contraste. Primeiro, se faz um pedido bem grande, que provavelmente vai ser negado. Depois do não, a pessoa faz um pedido menor, que era o objetivo desde o início. Esse recuo é visto como uma concessão, e isso cria uma pressão para que o outro lado também ceda e finalmente diga sim. O próprio Cialdini conta que passou por isso. Um escoteiro chegou para ele e primeiro pediu que ele comprasse o ingresso de circo de $5. Ele recusou. Na mesma hora, o menino recuou para um pedido bem menor. E que tal umas barras de chocolate de $1? No fim das contas, ele acabou comprando 2. O recuo do pedido maior foi uma concessão que ele se sentiu na obrigação de corresponder, mesmo sem querer o chocolate. Ok, então, como a gente pode se defender dessas influências que são tão poderosas e automáticas sem virar uma pessoa desconfiada de tudo e de todos? O segredo não é sair rejeitando tudo, mas sim reconhecer a real intenção por trás da oferta. Se um favor é genuíno, ótimo, aceite e sinta-se à vontade para retribuir um dia. Agora, se aquele presente, na verdade, é um truque, uma tática de venda, basta redefinir aquilo mentalmente. Isso já neutraliza o sentimento de obrigação, porque vamos combinar, a regra da reciprocidade não diz que a gente precisa retribuir truques com favores, né? No fim das contas, entender esses princípios não é sobre deixar de ser gentil, mas sobre conseguir diferenciar uma tática de venda de um gesto genuíno. Como já dizia o Da Vinci, é mais fácil resistir no começo do que no final. E saber disso permite tomar decisões com mais clareza, percebendo quando um desses atalhos mentais está sendo usado para nos influenciar.